presidente Lula conversou com Vladimir Putin pelo telefone hoje e recusou um convite do russo para participar de um fórum econômico em São Petersburgo. O presidente Lula conversou por teleconferência com o líder russo Vladimir Putin nesta sexta-feira. Lula tinha sido convidado por Putin para participar de um fórum econômico em São Petersburgo. Agradecendo o convite, o presidente brasileiro explicou que não poderia deixar o Brasil nos próximos meses. Um dos assuntos discutidos pelos dois presidentes foi a guerra na Ucrânia. Lula se ofereceu mais uma vez para mediar o conflito em conjunto com outros grandes países em desenvolvimento, China, Indonésia e Índia, que não participam da guerra. Logo após a ligação, o Kremlin afirmou que Putin está aberto a discutir o conflito pelas vias política e diplomática, que, segundo o governo russo, ainda estão bloqueadas por Kiev e seus patrocinadores ocidentais. A ligação aconteceu 2 dias depois de Lula ter conversado também por videoconferência com o presidente da China, Xi Jinping. Os dois falaram sobre seus esforços para mediar a guerra na Ucrânia e também sobre as relações bilaterais e a participação deles na reunião de cúpula dos BRICS, que vai acontecer em agosto na África do Sul. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. De volta para a análise, agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, qual foi essa mensagem? Como é que você leu isso, nessa linguagem diplomática? Traduz para nós quando você telefona, mas não aceita o convite. O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo é um evento anual que era importante antes da invasão. A partir do ano passado ele foi totalmente esvaziado, não faria sentido o presidente Lula aceitar esse convite. Ninguém vai a esse negócio, a não ser quem está realmente muito ligado ao Putin. Com relação a essa iniciativa de paz, os 6 fatores que determinam o destino, o rumo da guerra, são todos contrários a uma negociação hoje. Fator militar, a Ucrânia está no seu melhor momento, reunindo condições para recuperar parte dos territórios. Fator político interno na Rússia, é uma guerra de escolha, então é preciso olhar o fator político interno. Há uma forte instabilidade na Rússia. O Yevgeny Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, é muito próximo do Putin, diz que existe o risco de uma revolução como a de 1917, porque as famílias pobres estão vendo seus filhos morrerem, enquanto os ricos continuam na vida boa. A parte econômica mundial, a segurança energética está maior hoje, né? O preço da energia está caindo, então o incentivo do G7 de ajudar a Ucrânia hoje é até maior do que antes, e esse compromisso foi refeito agora, na última cúpula. Do ponto de vista psicossocial, os ucranianos não têm nenhum motivo para querer ceder qualquer coisa à Rússia, estão sendo vítimas de atrocidades, de crimes. E do ponto de vista histórico, a Europa já tentou o apaziguamento na Segunda Guerra Mundial, não deu certo. A Alemanha nazista só se sentiu incentivada a aumentar a agressão, e os ucranianos, gerações de ucranianos, viveram sob a opressão russa e não querem viver isso novamente. Do ponto de vista geopolítico, a China não tem interesse em que a Rússia se desestabilize, e uma derrota russa levaria a uma provavelmente queda de Putin e a uma desestabilização da Rússia. E a China também, porque esse conflito se tornou um conflito entre autocracias e democracias. Para a China, uma derrota da Rússia seria uma derrota do bloco que a China lidera. E com relação a esses atores, não são esses os atores que vão intervir quando as condições forem reunidas, porque a China e a Índia são aliadas não declaradas, mas conhecidas da Rússia, né, que possibilitam que a Rússia
mantém o nariz economicamente acima, comprando 70% da energia da Rússia. E o Brasil e a Indonésia não têm peso político e militar específico e econômico para impor o cumprimento de um eventual acordo. Então, quando as condições forem reunidas, atores relevantes entrarão em cena, não esses. Daniel está me pedindo a palavra. Dani, o Lorival coloca uma provocação muito profunda, né? Que o presidente Lula está argumentando, nenhum dos dois lados quer a paz, então não conversarei pessoalmente com nenhum dos dois lados agora. O que o Lorival está colocando é que a Ucrânia tem chances, me corrija se eu estiver errada, Lorival, tem chances de ter uma vitória militar nos próximos meses aí, porque teria as condições, o apoio do G7, as condições econômicas, a moral, e que isso pode ser muito importante, porque já se tentou o apaziguamento da Rússia lá atrás ou de outras autocracias e não deu certo. Será que, parece até um contrassenso, mas será que a estratégia de paz não é adequada agora? E muito curioso um comentário do Lorival, Raquel, lembrando essa declaração do líder do grupo Wagner, que os pobres na Rússia estão indo para a frente de batalha, estão morrendo, enquanto os ricos continuam vivendo sua vida mansa nas capitais e nas grandes cidades da Rússia, né? Isso me fez lembrar de dois pontos. Uma de quando o assessor, conselheiro internacional do presidente Lula, Celso Amorim, esteve em Moscou, que voltou com a impressão, comentava com muita franqueza, de que não parece a capital de um país em guerra. Talvez porque justamente a guerra não tenha chegado verdadeiramente na população e nos filhos da classe média de Moscou, né? E segundo ponto, me lembrei muito também de um jornalista russo que faz longos fios no Twitter e outro dia comentava com muita propriedade a partir das listas de soldados mortos da Rússia na Ucrânia e ele comparava os sobrenomes dessas vítimas da guerra com os sobrenomes mais tradicionais de províncias periféricas da Rússia, algumas delas de população muçulmana, inclusive, para lembrar que esses filhos da classe média ou da elite de Moscou, de São Petersburgo, das grandes cidades na Rússia central, não estão indo para a guerra. Quem está morrendo e quem está sofrendo mais diretamente as consequências é quem está afastado do poder, afastado das elites, afastado do centro de decisão. Uma hora essa conta internamente chega também, né, para Putin. E só faria referência também, no início da semana, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, saindo de um compromisso, de uma reunião do Conselho Europeu para Relações Exteriores, que reúne os chanceleres dos países da União Europeia, propôs uma reunião em julho com a participação de China, Índia e Brasil. Esses foram 3 países emergentes citados pelo ministro das Relações Exteriores da Dinamarca. Propôs uma reunião na Dinamarca para se discutir um processo de paz. Mas talvez por tudo isso que o Lorival descreveu, essa proposta também não teve muito eco. Professora, trazendo um pouco para o Lorival e o Daniel descreveram com muita propriedade os dramas da guerra o momento geopolítico, mas trazendo um pouco aqui para o Brasil. O quanto de desgaste político traz para o presidente Lula este envolvimento, essa posição de mediador que ele quer se colocar? Hoje parece que ele faz um movimento de recuo. Ele liga para Vladimir Putin, né, faz uma deferência, mas diz, não vou. É fruto de um desgaste político interno? Acho que ele não imaginava que fosse ter tanta repercussão interna essa tentativa de mediação de um conflito internacional.
Quer dizer, é sempre bom, o professor Lorival vai saber falar isso melhor do que eu, mas as nossas relações exteriores têm essa característica de ter protagonismo e de tentar se manter neutro em relação a conflitos, em relação a questões internacionais que são mais espinhosas. Nesses últimos tempos, e isso acho que foi uma surpresa, esse movimento do Lula de ficar muito voltado para o internacional nos primeiros meses de governo, né? E talvez isso tenha uma baita relação com o que a gente falava no primeiro bloco, da dificuldade de formar coalizão, talvez por não haver uma presença direta do Lula ali em cima do laço. Então, então, quando ele tem uma repercussão negativa de algo internacional que era para ser algo que ia gerar uma boa mídia para ele interna, eu concordo plenamente com você, ele dá 2 passos para trás e agora ele tenta se manter ter menos protagonismo nessa questão, então deixa eles ali e vamos tentar cuidar de outras coisas que a gente tem mais possibilidade de lucrar alguma coisa, né? De tirar alguma coisa boa para o próprio governo, que de fato foi uma repercussão muito negativa, né? Você faz uma leitura similar, Caio, ou não? Eu acho que tem 2 partes essa história toda. Tem uma primeira parte que era uma busca de mediação, ou melhor, uma intenção de busca de mediação por parte do governo brasileiro e do Itamaraty. E desde a visita à China, na verdade, a busca do Itamaraty passou a ser provar que não tem um lado nessa questão. Então, houve uma queima de energia para tentar se posicionar e vender e falar. Uma aplicação do princípio aí do não alinhamento, da multipolaridade e tal. Mas depois da visita à China, isso se quebrou. E desde então eu só vejo todos os gestos, inclusive esse de hoje, como uma tentativa de demonstração que o governo brasileiro não tem um lado, né? Que o Estado brasileiro não tem um lado. E o Lorival, o Lorival principalmente pode me responder melhor, né? Que não tem surtido efeito, eu tenho essa impressão, no campo internacional, né? O mundo, o Ocidente, duvida, né? De que o Brasil é neutro nessa história. É que essa discussão não faz sentido, assim, não faz sentido querer ser neutro diante de um crime que está sendo cometido. Pense, eu já te disse isso uma vez, inclusive, não basta se declarar contra a homofobia ou se declarar contra a misoginia, é preciso agir quando ela acontece. Então, esse é o pensamento do Ocidente coletivo, quer dizer, quando há uma agressão como essa, não basta se declarar contra e muito menos se declarar neutro, né? É preciso agir. E a ação foi no sentido econômico, das sanções, e no sentido militar, de ajudar a Ucrânia a continuar existindo. É uma questão existencial. A velha frase, se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba, né? Eu vejo esse convite da Dinamarca e a vinda do presidente da Finlândia na semana que vem a Brasília como tentativas de restabelecer uma ponte de países que são vistos como mais neutros, principalmente a Finlândia, embora agora ela tenha entrado na OTAN, de estabelecer um diálogo com um país, que é o Brasil, que é um importante país do sul global, porque é algo que está causando bastante perplexidade no Ocidente coletivo, por que ele perdeu o sul global dessa maneira, inclusive em países democráticos, como o Brasil, que está se alinhando com o eixo autocrático, que é o da China e o da Rússia. Essa é a visão do Ocidente coletivo. Não é de que o Brasil seja neutro, que já seria absurdo, mas é de que o Brasil está se alinhando com o eixo autocrático, sendo um grande país democrático. Isso é algo que intriga o Ocidente e por isso eles tentam conversar com o presidente Lula para tentar entender o porquê disso. O Brasil... Visão, Raquel, só se eu puder complementar. Sim, por favor, Daniel. O Lorival traz essa perplexidade, se não
talvez, não sei se dá para usar a palavra perplexidade, uma aflição do Ocidente coletivo com a postura do Sul global, não só do Brasil, tem outros países que estão muito além do Brasil votando, se abstendo em votações da ONU das mais básicas, né? Aí tem África do Sul, Índia, a própria China. Mas essa aflição ou perplexidade foi manifestada muito explicitamente por Emmanuel Macron, presidente da França, na Conferência de Munique em fevereiro. Ele disse isso textualmente. A gente precisa entender por que perdemos o Sul global, por que perdemos essa maldita expressão guerra de narrativa. É interessantíssimo. Fernanda, Fernanda, nossa editora-chefe, a gente tem mais um tempinho ou sigo para o próximo assunto? Um minutinho. Você tem alguma pista, Lorival, para responder essa pergunta que por enquanto é retórica? Por que o Ocidente perdeu o Sul? Porque existe um ressentimento no Sul global em relação aos Estados Unidos, à Europa, que veio desde o período da colonização, uma questão histórica, e porque, por exemplo, no caso do Brasil, é que aí existem explicações específicas, né, país por país. Mas no caso do Brasil, antes o presidente Bolsonaro tinha um alinhamento ideológico com o presidente Putin, por causa do conservadorismo que o Putin abraçou a partir de 2012 em resposta aos protestos contra a perpetuação dele no poder, e porque o presidente Lula tem um alinhamento geopolítico com a China e com a Rússia como anteparo à projeção dos Estados Unidos. É uma questão ideológica essa no contexto dos BRICS.